Oi, nono ano B, tudo bem? Vamos corrigir o primeiro roteiro do terceiro bimestre. Corre lá, pega o material de vocês, estou aguardando. Prontinho? Pegaram? Vamos começar então. Pessoal, eu vou ficar olhando muito aqui para baixo, o meu computador tá aqui numa mesinha aqui embaixo e eu preciso olhar porque o roteiro tá aberto aqui na tela para eu ir lendo, certo? Então vamos! Antes, eu quero dizer uma coisa para vocês. Amores, vocês em idade é a minha maior turma. Vocês estão percebendo que a gente já tá na metade do terceiro bimestre. Não tem garantia nenhuma que a gente retorne para as aulas. E mesmo se retornarmos, faremos presencial apenas um bimestre. Eu tenho um aluno nessa turma que não entregou nada, nenhuma atividade desde o primeiro bimestre. Como que vai ser esse aluno? Como que vai proceder na sala de aula com aquele calhamaço assim, ó, de roteiros que vai ter que resolver? Os roteiros não são para castigar nenhum de vocês. Os roteiros são para que eles simbolizem aulas que vocês teriam tido na sala de aula. E em cima deles, a gente consegue dar uma pontuação, participação, presença e fechar ali o ano daquele aluno. Tem muitos alunos que a gente não tem ideia como que vai fazer, porque está desde o primeiro bimestre aí devendo atividades, certo? Eu tenho um aluno que é uma gracinha, que a hora que a gente solta o roteiro, já manda mensagem, faz, a gente manda vídeo por atividade, resolvendo cada questão do roteiro. É assim que é para ser, é aula online. Vocês precisam chamar a gente naquele horário que o professor colocou disponível e fazer a atividade online. Tem alguns conteúdos que a gente está colocando aula extra lá no grupo oficial do Facebook, certo? Então, a gente sabe que muitos de vocês arrumaram o trabalho, isso é muito bom, ainda mais nessa época que a maioria estão perdendo o emprego. Se vocês conseguiram um, muito bom mesmo, mas vocês são estudantes. Vocês devem, nesse momento que vocês são jovens, têm saúde, disposição, conciliar as duas coisas. Já tive idade de vocês, trabalhava, quando eu entrei no ensino médio eu fazia de manhã Brandão, à noite escola de comércio e à tarde trabalhava numa academia de karatê. Sobrevivi, certo? Então vocês precisam ter amor ao estudo de vocês, acompanhem as aulas. Se vocês não podem acompanhar ao vivo na hora que passa no CMSP, começa às 2 horas da tarde, depois vocês assistem, que fica gravado lá no YouTube, na hora que você puder assistir. Então, vamos aí ter um pouquinho mais de força de vontade, parar com essa monte de desculpa que fica até chato, as desculpas que vocês vão dando, parecendo que a gente não conhece a realidade, que a gente nunca viveu aquilo. Vocês acham o quê? Que nós nascemos em berço de ouro, certo? Trabalhei muito para pagar minha faculdade. Então, amores, vamos parar com esse tipo de desculpa, tá bom? Sei que a maioria que vai assistir não é quem precisa ouvir, infelizmente. Mas vamos lá. Aqui, essa primeira atividade, ela é uma retomada de função que a gente terminou o segundo bimestre fazendo função. Olha lá, tá escrito assim, primeira atividade, habilidade do segundo bimestre. Represente graficamente a função de A, que é o conjunto A, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4... em R reais, ou seja, ele está dizendo que pode aparecer número negativo, pode aparecer número positivo, tanto faz, ele aceita. É isso que quer dizer quando apareceu R. Dada por Y é igual a 2 menos X. O que você vai fazer? Essa galera aqui do conjunto, você vai substituir dentro da letra X para encontrar o valor de Y. Automaticamente, você vai encontrar pares ordenados. Então aqui, eu vou fazer uma tabelinha, vou colocar desse jeito assim, mais ou menos. Aqui eu vou colocar a galera que é x, certo? Eu vou colocar minha função aqui dentro, ó.
2 menos x. E aqui é a minha resposta. A minha resposta sempre é o valor de y. Automaticamente eu encontrei quem? O par ordenado, que vai ser o x e y, certo? Beleza. Aí, o que você vai fazer? Quem é o x que você vai considerar? A galera que é do conjunto A. Então, seu x é 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Às vezes vai ter exercício que ele não vai te dar os valores. Você que vai colocar. Eu sempre aconselho colocar de 4 a 5 valores, coloca 1 ou 2 números negativos, coloque o 0 também e coloque 1 ou 2 números positivos. Quando a gente analisa a função, na verdade a gente está olhando uma característica que forma uma reta, que é quando é a função de primeiro grau. A gente não está necessariamente procurando valores, a gente está procurando a característica da reta. Então, por isso que quando não apareceu o valor, você pode colocar o valor que você quiser para o x. O desenho da reta vai ser o mesmo, sempre, tá bom? Vamos lá? Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a 2 menos, ó, menos 1. Eu vou fazer direto aqui, tá bom? Pôr um sinalzinho de igual. Você precisa enxergar que aqui tem um joguinho de sinal, ó. Menos com menos, mais. Esse mais ficou parecendo um vezes. Isso. Aí, então, na verdade, você tem quem? 2 mais 1. 3. Quanto que vale o y? 3. Quem é teu par ordenado? Menos 1 e 3. Beleza? Ótimo. Vamos pro próximo. É 0 agora. Então, no lugar do x, você vai colocar o 0. Y, que é igual a 2 menos 0. 2 menos 0, 2. Quem é o y? 2. Quem é o par ordenado? 0 e 2. Beleza? Eu precisava ter armado assim? Não, você poderia ter feito um monte de continha voando assim no teu caderno, não tem problema nenhum não, tá bom? Eu tô tentando ver se cabe o gráfico aqui, tá? Agora eu vou usar 1. Eu tenho y igual a 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Y é 1. Quem é o par ordenado? 1 e 1. Próximo é o número 2. Y, que é igual a 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Quem é o y? 0. Quem é o par ordenado? 2 para x, 0 para y. Agora é o x. Valendo 3, eu venho y, que é igual a 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. Quem é y? Menos 1. Eu tenho, então, quem? X, 3, y, menos 1. Meu par ordenado. Agora, eu tenho 4 para x. Vai ficar y é igual a 2 menos 4. 2 menos 4 igual a menos 2. Então, o y vale menos 2. Quem é o par ordenado? 4 para x, menos 2 para y. Agora, você vai, se você tem uma malha quadriculada aí na tua casa, você faz a malha quadriculada. Ou senão, você pode fazer uma malha quadriculada. Eu não vou fazer, eu só vou fazer a reta. Eu enxergo, ó, que negativo para y, eu vou precisar descer até o menos 2. Para x, eu tenho só menos 1. E tenho que ter lado positivo para x. Então, na hora de desenhar, eu já sei mais ou menos que tamanho que vai ficar a minha cruz ali do plano cartesiano. Então, eu vou fazer uma cruz do plano cartesiano mais alta na parte do y, positivo, e maior na parte do x, positivo. Certo?
Então, aqui eu tenho o meu Y e aqui eu tenho o meu X. Vou fazer de azul toda essa parte. Vocês sabem que o centro é 0. Aqui é 1 positivo, 2 positivo. Não tô medindo, tá? Vai ficar um pouquinho torto. 3 e vem até o 4 para X, concorda? E eu tenho um X negativo aqui, ó, certo? Ah, eu desenhei maior, não tem problema, tá? Não tem problema. Vou subir o Y, ó. O meu maior Y é o 3, ó. 1, 2, 3. Posso fazer até maior? Posso, sem problema. E vou descer até o menos 2. Precisa aparecer esses números, isso que eu quero dizer, tá bom? Beleza. Agora, eu vou unir. Eu vou unir de verdinho, tá bom? Vamos lá? Então, aqui, ó, eu tenho esse ponto. Menos 1 de X vai no 3 de Y. Menos 1 de X, o X sempre tá na linha horizontal. Menos 1 de X vai lá no 3 de Y. Vou subir. Se você desenhou o quadriculado, fica mais bonito, tá bom? O meu primeiro ponto. Depois, o que você tem? Você tem o 0 do X vai no 2 do Y. 0 do X vai lá no 2 do Y. Então, o ponto aqui, ó, se eu fosse fazer o pontilhado, ele ia ficar em cima do eixo Y. Então, coloco aqui. Beleza? Depois, o 1 do X vai no 1 do Y. Depois, o 2 do X vai no 0 do Y. Nunca você vai marcar o ponto na cruz. Porque quando você marca o ponto na cruz, você marca 0 de X, 0 de Y. Não se marca lá. Como tá falando que o X é 2, você vai pôr em cima do X o pontinho, do X2. No outro, não falou que o Y era 2? Você pôs o pontinho lá em cima do Y2, tudo bem? Ótimo. Agora vamos para cá, ó. 3 do X vai no menos 1 do Y. Então, 3 do X vai no menos 1 do Y. Põe lá o pontinho. É um pontinho. Eu tô fazendo um pouco maior para aparecer no vídeo. Mesmo assim, é ruim de aparecer. É um pinguinho, tá bom? E o último, 4 do X vai no menos 2 do Y. Quanto mais régua você usar, mais bonito vai ficar, tá bom? E aí, você vai unir esses pontos para transformar numa reta, tá bom? Você vai unir os pontos. É uma reta só. Eu tive aluno que me entregou várias retas. Cada função gera uma reta. Apenas uma. Tudo bem? E olha, a reta tá nesse formato, ó. Por quê? Porque o X está negativo. Se o X estivesse positivo, ela estaria para este lado. Tudo bem? Então, para este lado, quando o X for negativo. Para este, quando o X for positivo. Tudo bem? Então, vamos para o próximo agora. Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício é um exercício de fatoração. Não é um exercício que eu gosto muito, certo? Mas a gente precisa fazer. Então, é o movimento contrário do produto notável. É quando você transformou algo naquela equação que você está enxergando. Então, você tem que imaginar
que antes de ter x² menos 3x igual a zero, quem que você tinha? Você então vai procurar soluções, valores que dá para ser substituído dentro desse x e ele também resultar em zero. Então, nessa situação, você pode sempre chamar o x de zero, certo? E aí você vai fazer um negócio que chama colocar o x em evidência. Você vai colocar o x no cantinho e você vai fazer uma divisão de potência com esses caras aqui. Você vai fazer assim, ó, x dividido por 1x². Você vai conservar a base e subtrair o expoente. 2 menos 1, 1. Então, ficou só o x. Depois, aqui, ó, menos 3x dividido por x. Você vai conservar o menos 3. Por quê? Porque aqui não tem ninguém, é número 1. 3 dividido por 1, 3. Conservei o sinal. X dividido por x, conservou a base, subtraiu o expoente. O expoente é zero. Por quê? Porque aqui é 1 e aqui é 1. Zero. Todo número elevado a zero dá 1. Então, você vai fechar por aqui mesmo. Tudo bem? E vai igualar a zero. Nesse momento, ó, você rebate x igual a zero. O que você vai fazer agora? Você vai pegar aqui dentro só. Vai fazer, então, x menos 3 igual a zero. X, que é igual a 3. Quem são as suas soluções? Esse cara e esse cara. Aí você vai colocar assim, ó, solução 0 e 3. Tudo bem? Mesma coisa aqui na letra B. Coloque em evidência. Já podia ter posto x igual a zero, não tem problema. Aí você vai fazer 5x² dividido por x. Vai dar 5x menos 18x dividido por 18 dá 18. 18x dividido por x dá 18. Aí você vai fazer x igual a zero. E vai pegar ali a parte de dentro, ó. Vai pegar assim, 5x menos 18 igual a zero. 5x igual a 18 positivo, mudou ele de lugar. Vou passar para cá, ó. X, que é igual a 18, dividido por 5. Prefiram largar na fração. Teve aluno que me entregou dividido no decimal, não tem problema, tá bom? Quem é a tua solução? 0 e 18 quintos. A letra C, vocês me perdoem, eu cometi um erro de digitação. Aqui, ó, onde é x mais 9, eu coloquei 0, tá bom? E alguns alunos teve dificuldade por conta disso, de resolver. Não é 0, é x mais 9. Arrumem aí, por favor. Beleza. Primeira coisa, antes de fatorar, é organizar isso aqui. Está meio bagunçado, então vamos organizar. Para organizar, você vai fazer aqui uma distributiva, ó. Então, vai fazer 3x vezes x, 3x². Por que é 3x²? Porque você faz 3 vezes 1, que não está aparecendo, dá 3. E é multiplicação de conserva a base, que é x, somos expoente. 1 mais 1, 2. Bom? Mais 3x vezes 1, 3x. Aqui, ó, quadrado. Quadrado de quem? De x menos 3. Então, é quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? X. Menos
2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Mais o quadrado do segundo. Igual x mais 9. Na outra linha, eu só vou passar o x mais 9 para o primeiro membro. Você já podia ter feito isso, tá bom? Então, eu vou copiar todo mundo que já está aqui no primeiro membro, ó. Tô copiando. E agora, eu tô passando o x mais 9 para o primeiro membro, ele vai passar mudando o sinal. E vou igualar a zero. Beleza? Agora, eu vou juntar todo mundo que tem x quadrado com todo mundo que tem x quadrado, quem tem x com x e quem é número com número. Beleza. Vou pegar aqui, cores diferentes, todo mundo que é x quadrado. 3x quadrado com x quadrado. Então, quem que eu tenho? 3x quadrado com x quadrado, eu tenho 4x quadrado. Beleza? Agora, todo mundo que é x. Todo mundo que é x, eu tenho 3x menos 6x e menos x. Tudo bem? Então, olha só. 3x com menos 6x, eu tenho menos 3x. Menos 3x com menos x, eu tenho menos 4x, concorda? E agora, todo mundo que é só número. Só número eu tenho mais 9 e menos 9, que deu 0. Então, ficou igual esse 0 aqui, ó, tá bom? Aí, o que é fatorar? Fatorar é olhar naqueles números e encontrar números que estejam dentro dos dois caras. Aqui, ó, eu só enxerguei dentro dos dois caras, comumente, o x, por isso que eu largo ele em evidência. Aqui também, dentro desses dois caras, eu só encontrei o x. Agora, vocês conseguem enxergar que dentro desses dois caras eu consigo visualizar o 4x? Tem 4x aqui, tem 4x aqui. Então, eu vou colocar o 4x em evidência. E vou dividir. 4x quadrado dividido por 4x, eu divido. 4 dividido por 4 dá 1. Não preciso colocar. X quadrado dividido por x vai dar x. Menos 4x dividido por 4x vai dar 1. Igual a 0. Eu não coloco x igual a 0? Eu coloco x igual a 0 porque eu coloquei ele em evidência. Eu vou colocar quem igual a 0? O 4x aqui, ó, esse 4x aqui. Então, eu vou fazer 4x igual a 0. X, que é igual a 0, dividido por 4, x que é igual a 0. E vou fazer igual eu fiz nas outras, vou pegar essa parte aqui de dentro e vou fazer x menos 1 igual a 0. X que é igual a 1. Quem são as minhas soluções? Minhas soluções são 0 e 1. O que é a solução? O que é a raiz? São os números que, se eu substituir dentro da letra x, eu consigo aquela igualdade que está sendo mencionada. Tá bom? Ótimo. Vamos para o próximo. Terceiro problema. Deixa eu procurar ele aqui no meu computador, né? Isso. Qual a medida da diagonal de um quadrado de 8 centímetros de lado?
Então, aqui, ó, eu desenhei o quadrado e me quer saber esse valor, a diagonal. Então, ali a gente vai resolver pela fórmula de Pitágoras. Eu vou fazer assim, ó, diagonal ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, que é um cateto, mais o 8 ao quadrado, que é o outro cateto. Então, ficou diagonal ao quadrado é igual 8 ao quadrado, 64, mais 64. Agora, eu vou somar. Diagonal ao quadrado, que é igual 64 mais 64, eu tenho 128. Diagonal é igual a raiz quadrada de 128. Existe uma raiz exata para 128? Não existe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fatorar esse 128. Começo a minha divisão por 2. 128 dividido por 2, 64. 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, para eu conseguir tirada da raiz, eu consigo tirar só quem forma parzinho. Então, ó, formou parzinho, formou parzinho, formou parzinho. Por que, Sandrinha, só dá para formar, para tirar quem forma parzinho? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz de 4 é 2, então dá para eu tirar. 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. Esses caras aqui eu tirei da raiz. Só que eu preciso fazer uma multiplicação entre eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O 8 do 128 eu consegui tirar da raiz. Quem que ficou na raiz? Esse 2. Então, qual é o valor da diagonal? Diagonal é igual a 8 raiz de 2. Se fosse algo que precisasse se comprar um tamanho de uma fita, alguma coisa assim, ia medir certinho naquela localidade, ia comprar depois, fazer aproximado. Não tem necessidade nesse tipo de situação, mas seria isso que ia acontecer, tá bom? Vamos pro quarto? Não esquecer que é centímetros, tá bom? A diagonal de um quadrado mede 10 raiz de 2 centímetros. Qual é o perímetro desse quadrado? Então, já desenhei aqui o quadrado, coloquei aqui a diagonal, 10 raiz de 2. E o que ele não sabe é o valor aqui, ó, desses catetos, que é os lados dessa figura. Mas, na verdade, lá no final das contas, ele não quer saber o valor desse lado. Ele quer saber o valor da soma dos 4 lados dessa figura. Então, vamos resolver, achar o lado primeiro, depois a gente vai para aquela parte. Então, veja, eu vou vir aqui, ó. Vou chamar, então, de hipotenusa ao quadrado, que é esse cara. E eu vou falar que eu tenho 2 catetos ao quadrado, que é igualzinho, não é? Concorda? Muito bem. Quem é, então, a minha hipotenusa? É o 10 raiz de 2 ao quadrado, igual a 2 catetos ao quadrado. Todo mundo concorda? Beleza. Agora eu venho aqui, ó, vou fazer por parte. 10 ao quadrado é 100. Raiz de 2 ao quadrado é como se eu fosse cortar
aqui. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, raiz de 4 é 2. Copio 2 ao quadrado. Aí eu venho aqui, ó. 100 vezes 2, 200. 200, 2a ao quadrado. Eu vou passar o 2 dividido 200 agora. 200 dividido por 2 é igual a ao quadrado. Vou puxar aqui, ó, porque já vai ficar ruim para vocês visualizarem. E já vou trocar de lado, para vocês não ficar confusos, que a gente sempre tem o hábito de colocar as letras no primeiro membro. Só mudei de lado, fiz a mesma cópia. Aí eu vou fazer a divisão. Vou copiar a ao quadrado e vou fazer 200 dividido por 2, 100. A é igual. Tirei o quadrado, passei em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 100 é 10. A igual a 10. Achei o valor de A. Era isso que eu queria? Não, é qual é o perímetro desse quadrado? Perímetro é 4 vezes A, concorda? Perímetro vai ser 4 vezes 10. 4 vezes 10 é 40. 40 o quê? Centímetro. Bonitinho? Ok. Vamos para o quinto. O quinto era de aplicações métricas no triângulo retângulo. Dentro do triângulo retângulo, a gente não tem só Pitágoras. A gente tem também relações métricas. Então, a gente precisa aqui, ó, na letra A, encontrar o valor de x e o valor de y. O valor de y aqui, vou pegar a cor preta, peraí, gente, é simbolizando a fórmula do A. A é igual a M mais N, que está aqui, ó. Então, A que é igual a 9 mais 3. A que é igual a 12. E depois o X, ele vai ser simbolizado ali com o ladinho do B. E você tem a fórmula que é B ao quadrado é igual a vezes N. Quem é o A? Você acabou de encontrar. Então, B ao quadrado é igual a 12 vezes o N, que é 3. B ao quadrado, que é igual a 12 vezes 3, 36. B, que é igual a raiz de 36. Raiz de 36 é 6. B, que é igual a 6. Bem? E a letra B tá falando, calcule a altura. A altura é essa linha que a gente passa dentro do triângulo, retângulo, lá do seu ladinho do retângulo até ali a sua base atual. Então, pediu pra gente usar H é igual a M vezes N. O H tá aqui, ó. E aqui tá a parte de M vezes N. Então, faz altura ao quadrado é igual a 6 vezes 12. Altura ao quadrado é igual a 6 vezes 12, 72. Altura é igual a raiz de 72. Você pode parar aqui ou você pode fazer a fatoração, tá bom? Vamos parar aqui. Se depois alguém tiver alguma pergunta, eu me
me lembro, tá aqui do meu lado, aqui na minha frente, que eu tô usando aqui o computador para eu ler. Coloquei para vocês aí a fórmula da parte de relações métricas, beleza? Agora, essa parte do fascículo, não tinha como eu desenhar aqui para vocês, então eu peço para que vocês peguem aí o fascículo, vamos acompanhar. Você tem lá na página 10 o exercício 13, tá? É esse que a gente vai comentar um pouquinho. Exercício 13. Vocês percebem que lá no centro de mídia eles usam bastante GeoGebra. Se vocês tiverem aí a oportunidade de baixar esse aplicativo, é muito bacana. Se a gente voltar, eu pretendo ver se a gente consegue instalar na nossa sala de informática para a gente usar. Se não, ano que vem eu tiver vocês, a gente usa, tá? É muito bacana. A gente vai responder as questões da letra A até a letra I. Você tem aí um plano cartesiano que tem vários pontos. Em cima desses pontos a gente vai fazer as questões, tá bom? Então tá lá. Fascículo, aprender sempre, página 10, exercício. Eu não tenho fascículo impresso, tá, pessoal? O exercício é o 13, as questões é do A até o I. Observe os pontos representados no plano seguinte e responda. Então lá, qual o ponto que tem a maior abscissa? Qual que é o ponto que o x é maior? Então é o ponto A. Então letra A, ponto A. Depois, pergunta B. Qual é o ponto que tem menor ordenada? Que o x, então, tem ali, que o y, perdão, tem a menor ordenada. O x é negativo mais lá embaixo. Qual que é? É o ponto C. Ponto sempre letra maiúscula de forma, tá bom? Depois a pergunta C. Existem pontos de mesma abscissa que têm o mesmo valor de x? Sim, existe. Que pontos são? Ponto E, ponto I. Não coloquei em ordem alfabética, não. O D, o J e o C. Bom? Pergunta D. Existem pontos de mesma ordenada? Então, pontos que têm o mesmo valor de y? Sim, existe. Então, existe o E e o G, o B e o I, certo? E quais as coordenadas do ponto D? Coordenada, quais são o valor de x e o valor de y? 4 e menos 5. Pergunta F. Quais pontos estão no segundo quadrante? É os pontos B, J e G. A pergunta G. O que tem em comum os pontos E e G? Olha, a ordenada. Qual que é a ordenada? A ordenada 0. Vou escrever 0 porque às vezes a gente escreve, né, e parece a letra O. Pergunta H. Qual é a abscissa de H? Onde ela está situada? Olha, a abscissa de H é o 0. Vou escrever até assim, ó. E está situada no quarto quadrante. E a pergunta I. Às vezes, ó, por ser a abscissa 0, às vezes a pessoa confunde se é quarto quadrante ou se é terceiro quadrante, tá bom? Conserve o olhar que ela é positiva, tá bom? No quarto quadrante, os valores das abscissas são positivos, apesar do 0 ser neutro, certo?
Informe uma característica do ponto C. Olha, o ponto C, o que ele tem? Ele tem essas coordenadas, perdão. E toda vez que tanto a abscissa como a ordenada for negativo, pertence ao terceiro quadrante. São características desse ponto, tá bom? Deixa eu circular de outra cor assim, ó. Aqui é a pergunta A, a pergunta B, a pergunta C, a D, a E, a F, a G, a H e a I. Porque vai que na hora que você for parar o vídeo, para você fazer aí uma correção, vai que você se confunde. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui direitinho, eu acho que esse fascículo, deixa eu puxar ele aqui, meu computador tá com tanta coisa, gente, que ele tá travando. Ele tem mais uma questãozinha ou outra. Se para o próximo roteiro vocês já tiverem recebido o outro volume do fascículo, diz que vai chegar, eu vou começar a usar o outro volume. Agora, se não chegar, eu continuo algumas questões ainda aqui desse fascículo, certo? Eu quero mais uma vez pedir para que vocês participem, assistam às aulas, me chamem quando tiver dúvidas. Esse assunto agora que está sendo tratado lá no CMSP não é muito fácil, então tentem prestar bastante atenção, fazer perguntas, anotar, dar print na tela, esse tipo de coisa. Passar para o material de vocês, certo? Neste momento que nós estamos vivendo, vocês é mais responsável pelo aprendizado de vocês do que nós, professores. Tudo bem? Por hoje é só. Vai parando os vídeos aí, façam as correções. Esse roteiro era para o dia 4. Quem entrega atrasado tem desconto, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Espera lá, deixa eu arrumar uma coisa aqui que eu preciso. Olha, gente, o computador não quer me obedecer. Tá indo aqui. Bom, liguei. Tchau, tchau. Saudades, tá?